Oi, tudo bem? Hoje eu trouxe a história deste livro aqui, O Jardineiro que Tinha Fé. E o trecho que eu vou ler para você é A Criação das Histórias. É uma adaptação de Clarissa Pinkola Estés. Como as histórias nasceram? As histórias vieram ao mundo porque Deus se sentia só. Deus se sentia só? Claro que sim, sabe? Porque o vazio no início dos tempos era muito escuro. O vazio era escuro porque estava tão abarrotado de histórias que nenhuma única história conseguia se sobressair, se salientar das outras. As histórias estavam, portanto, sem forma, e o olhar de Deus passeava pelas profundezas à procura, em busca de uma história, e a solidão de Deus era imensa. Finalmente surgiu uma grande ideia. E Deus murmurou bem baixinho, que se faça luz. E veio tanta luz que Deus pôde estender a mão para o vazio e separar as histórias sombrias das histórias de luz. Daí resultou o nascimento de claras histórias matinais, bem como de belas histórias noturnas. E Deus viu que isso era bom. Deus então ficou animado e passou a separar as histórias celestiais das histórias terrenas, e estas das histórias sobre as águas. Depois, Deus teve enorme prazer em criar as árvores pequenas e as árvores grandes, as plantas e as sementes de colorido vivo, para que pudesse haver histórias sobre as árvores, sobre as sementes e as plantas também. Deus riu de tanto contentamento, e do riso de Deus as estrelas e o céu caíram nos seus lugares. Deus instalou no céu a luz dourada, o sol, para dominar a noite. E no fundo, Deus os criou para que houvesse histórias sobre as estrelas e a lua, sobre o sol e histórias sobre todos os mistérios da noite. Deus ficou tão satisfeito com elas que passou a criar pássaros, monstros marinhos e todas as criaturas vivas que se movem, todos os peixes e plantas debaixo d'água. Todos os seres alados, todo o gado e as criaturas rastejantes, todos os animais da terra, de acordo com sua espécie, é claro. E de todos eles vinham histórias sobre os mensageiros alados de Deus, histórias sobre fantasmas e monstros, baleias e peixes e outras histórias sobre a vida antes que a vida se conhecesse, sobre tudo que a vida tinha no momento e tudo que viria a nascer um dia. No entanto, mesmo com todas essas criaturas fantásticas e essas histórias magníficas, mesmo com todos os prazeres da criação, Deus ainda estava solitário. Deus andava de um lado para o outro e pensava. Pensava e andava de um lado para o outro. E finalmente ocorreu uma ideia ao nosso grande Criador. Vamos criar os seres humanos, a nossa imagem e a nossa semelhança. Que eles cuidem de todas as criaturas dos mares, dos ares e da terra, e que delas recebam cuidado também. E então Deus criou os seres humanos com pó da terra e soprou nas suas narinas alento da vida. E os seres humanos se tornaram almas viventes, homem e mulher. Deus os criou. E à medida que foram criados, de repente, todas as histórias que acompanham o fato de ser totalmente humano também ganharam vida. Milhões e milhões de histórias. E Deus abençoou todas elas e as colocou num jardim chamado Éden. Agora, Deus passeava pelos céus, todos sorrisos, porque afinal, sabe, né? Deus não se sentia mais só. Não eram as histórias que faltavam, que estavam faltando na criação, mas sim, e de modo mais específico, os humanos expressivos que pudessem contá-las. Então, esta é a história da criação das histórias de Clarissa Pinkola. E eu quero deixar aí para vocês um desafio e ao mesmo tempo a abertura para um diálogo, para que vocês me contem, podem escrever ali nos comentários do Classroom
quais são as histórias que vocês têm ouvido, as histórias que vocês têm contado, as histórias que vocês têm lido. Pode comentar lá e de repente alguma história que eu conheça ou alguma que eu não conheça também e eu posso me interessar, outra pessoa, de repente eu posso contá-la aqui para vocês, tá? Espero que estejam todos bem e em breve nos veremos. Um beijo!